Ale, fizemos uma boa deixa pra falar agora da FT School. Como Certo. surgiu, cara, a FT School? Você que gostava tanto de ir em cursos, em escolas, da onde veio essa Então, ideia na verdade, de criar? a visão empreendedora, a partir do momento que eu fui na primeira sala de aula estudar e paguei R$3.000 no curso e vi 20 pessoas na sala de aula, e era um curso de 5 dias, eu falei, aqui tem um faturamento de R$60.000. Então, ali eu vi uma oportunidade de negócio. Só que para isso eu precisava ter conhecimento ou buscar pessoas que tivessem conhecimento. Mas naquele primeiro momento eu já vi que era um bom negócio. No Brasil nós temos 3% da população brasileira que tem o hábito de investir. Quantos por cento da população brasileira tem seguro de vida? Quando eu comecei nesse negócio eram 4%. 4%. Hoje? Isso, mas eu comecei em 2015. E hoje? Hoje a gente fala de 8% a 10%. Então, mas é mínimo. Quando É a gente mínimo, fala ridículo, de ridículo. país de primeiro mundo, Japão... 97%. Então você vê que só os 7 já seria a diferença, só falta Exato. 90. Tá acabando, então o Brasil, ele onde o Estado deveria oferecer alguma coisa, deveria vir do Estado e não vem, surgir grandes oportunidades. Então, quando a gente olha para a educação, onde deveria ser suprida e onde não se investe em educação, ali há uma oportunidade. Então, eu vi essa oportunidade. Então, entre uma missão de levar a educação, mas tem um deságio que é altíssimo, que é o financeiro, Perfeito. que ele remunera, ele premia quem entra nesse setor. A gente vê o Flávio Augusto com a Exap, a gente vê o Carlos Wieser com a Wieser e por aí vai, né? G4 com o Thales falando de capacitando empresários. Perfeito. Porque onde você aprende a empreender? Onde você estuda para empreender? Você não tem isso. Não e tem. você vê no Japão, cara, o moleque aprende na escola isso. Onde você estuda para investir? Não, você não tem. Se você vê um vídeo ou você vê vídeo na internet, você procura alguma escola. Na parte de tecnologia, tem pessoas lá que saem da Faculdade de Ciências da Computação, de boas faculdades, 5 anos, 4 anos de estudo e não sabe codificar, não sabe ler código. Caramba. Como que você enxerga a maneira que o brasileiro investe? Porque, assim, na nossa época de moleque, eu falo mesmo sendo mais velho que você, a gente tinha o costume, os nossos pais, de pensar em investimento associar ao gerente do banco. Certo. Né? Com o passar dos anos, você sente que isso está mudando? O brasileiro está começando a aprender a investir ou ainda está engatinhando, Ale? O acesso à informação é muito democrático hoje. Estava conversando com a minha tia esses dias mesmo, e ela estava falando de um noivo que ela teve, que na época da inflação altíssima, no final dos anos 80, ali começo dos anos 90, ele fazia o overnight. Você já ouviu falar do overnight? Seu pai tá por dentro. Você fazia overnight ou não? Fazia com a minha mãe, safadão. Overnight. Eu conheço um motel chamado Overnight. Patrocina o Ela Celo. deu um sorriso aqui Patrocina o Celo Patrocina Overnight. Mas então, aí o Overnight era uma aplicação que, como a inflação ali, se eu não me engano, em 90, 91, era uma inflação de 1.400% no ano. Então dá um ticket médio aí de uns 7, 8% ao dia. Então ele aplicava no final do dia e no outro dia ele fazia o resgate. Eu não sei exatamente como funcionava a transação. Mas ele fez durante um período longo isso. Se fosse hoje, não sei se daria um spread tão grande. Porque eu já ia subir um vídeo para o YouTube e aí, através desse vídeo todo mundo ia começar a fazer. Óbvio. Então eu acredito que o acesso à informação deixa tudo democrático. O acesso à riqueza ele é mais democrático. Então o brasileiro ele passa a aprender a investir melhor. Mesmo assim, nós temos 30 milhões de brasileiros que têm no mínimo R$100 aplicados na poupança. Se ele aplicasse num tesouro, ele teria uma rentabilidade muito maior. Sim. Ele teria mais segurança do que ter o recurso aplicado na poupança. Então ele vem se adaptando. Que isso, hein, Su? Que homem, isso maravilhoso. A Suelen deu uma cabeçada na TV ali. Vocês têm que ver essas cenas. A gente vai gerar uns vídeos dos bastidores desse programa. Dá pra ver a câmera, porque daí tem câmera desligada aqui que podia estar nos bastidores. O que mudou? Não, tá tudo bem. A cabeça tá boa aí? Quer coisa? Tem seguro? Quer coisa? O que mudou de quando você investia pra hoje? Porque você continua investindo, mas como que foi de antes que o Ale começar a investir? O que mudou, cara, de lá pra cá?
Você diz como? No mercado de finanças? Na minha Sim, porque vida? No quê? também, porque mudou muito as opções de investimento, a expertise sua de investimento. Talvez quando você Tá. começou, você falou muito do título público lá. Talvez hoje, com certeza, uma parte você vai investir nesse tipo de segmento, você vai usar esse dinheiro para fazer outros tipos de alocações. Enfim, como que funciona isso para você de antes para agora? Uma coisa que é intransferível na educação é você transferir a experiência. Eu vi Bitcoin custando $1.800. $1.800. Eu tava pensando até se era reais. Não, era dólares. E hoje a gente tem o Bitcoin a $120 mil. $118 mil. Então, um crescimento de 1000%. Né? Sim. 1000% mais, né? Mais do que isso. 10 mil por É cento. É muito. coisa pra cacete. Então, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, pô, teria uma reserva muito maior no mercado de criptomoedas. Então, olhando para a economia global, que ela é totalmente ligada à moeda fiduciária, que é a moeda corrente, que é impressa pelos governos, lastreados na segurança da economia. O governo ele imprime moeda, e qual que é o lastro? É porque nós temos capacidade de gerar riqueza, de ter um superávit, enfim. E aí, olhando para isso, é uma ideia ótima, gerou a maior riqueza que a humanidade poderia ter, mas a gente não sabe o final dessa história. O nível da inflação, a desestabilidade global. Então, a minha consciência hoje é que precisa ter reserva em criptomoedas. Então, uma consciência que eu não tinha na época, não sabia nem se o Bitcoin ia valorizar tanto quanto prometiam. Falavam que ia valer R$1 milhão, eu achava loucura, tá batendo quase R$700 mil, então se torna factível. A consciência de entender que as crises são cíclicas, que o mercado ele vive em períodos de crise, então eu preciso me posicionar em momentos de baixa, momentos de instabilidade política, para poder me aproveitar nos momentos de alta para liquidar as minhas operações. Então, o que mudou de lá para cá, eu acho que o mercado ele continua o mesmo. A diferença é a minha interpretação sobre o mercado, desse pensamento de médio e longo prazo. Continuo acreditando que tem que fazer um investimento em títulos públicos, você precisa diversificar, investir também em dólar, não ficar preso no real para proteger o seu poder de compra. Há 10 anos atrás o salário mínimo era em torno de $200. Mais de 10, um pouco mais de 10, uns 10 anos atrás. Daria uns 200 e poucos dólares. Hoje, se você converter o salário mínimo pelo valor do dólar, vai dar 200 e poucos dólares. É verdade. E aí o seu MacBook é baseado em dólar e por aí vai. Então, a minha concepção é que a gente tem que fazer proteção acima de tudo.